Pessoal, vamos falar desse case agora, então, aumento da UF e produtividade de escavadeiras. Esse projeto foi um projeto muito legal, um projeto que foi feito na Anglo American, em Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais. Trouxe esse projeto para vocês como case por duas razões, dois motivos diferentes. O primeiro, mostrar para vocês que é possível, mesmo quando você não tenha cálculo de OEE, por exemplo, dentro de uma fábrica, de uma usina, você trabalhar com dois indicadores que compõem esse indicador final, esse OEE. No caso, a gente está falando aqui de produtividade e disponibilidade física de equipamento. O outro é que é um caso recente. Esse projeto foi feito em 2015. E aí, pensar num cenário, né? Existe também um paradigma que fala que projetos Six Sigma não podem fazer em plantas que estão em processos de startup ou ramp-up. Isso é uma lenda, né? Nesse caso aqui, foi um dos primeiros projetos feitos na Anglo American em Conceição do Mato Dentro, e fica claro que o que estava acontecendo era justamente o quê? Pelo fato da planta estar num processo de ramp-up startup, os custos operacionais projetados estavam totalmente diferentes daqueles que realmente eram praticados. Em segundo lugar, a utilização física dos equipamentos estava muito baixa, comparado ao projetado. Então reparem, aqui na verdade eu tenho dois Ys, né? Eu tenho na verdade duas saídas, dois objetivos concretos. O primeiro é planejado igual relacionado igual custo. O segundo, planejado pelo menos igual ao realizado com relação à utilização dos equipamentos. E aí, na hora que a gente coletou os dados, né, de 2015, a gente viu justamente esse cenário. Reparem aqui que, falando de utilização, baseado nas metas daquilo que era projetado, a gente estava muito longe na prática, né? Mesma coisa aconteceu com produtividade. Está claro para vocês que ambos os indicadores, quanto mais, melhor, certo? E aí, iniciamos então os estudos, vimos que apesar de estarem afastados, né, ou seja, dessa acurácia não ser próxima, nem para o indicador nem para o outro, os processos eles tinham um comportamento normal. Isso é importante, né? E aí vale a pena eu fazer um parênteses para vocês, que é aquilo que nosso professor na faculdade sempre fala, né? Veja se o seu processo é normal. Para quê? Alguém já se perguntou isso? Existem, na verdade, duas razões. A primeira delas é que processos normais tendem a ser mais fáceis de analisar estatisticamente. Através de média e desvio padrão, você consegue explicar tudo que está aqui dentro. E o segundo ponto, que é mais importante, que é o que o Montgomery fala no livro dele, né? Todo processo, quando tende ao infinito, ele tende a ser normal. Ou seja, quase tudo que a gente conhece na vida é normal. Uma vez que você vê algo e dá um comportamento não normal, isso quer dizer para você falar, cuidado, talvez você não esteja vendo da melhor forma, talvez o indicador não esteja correto, talvez seus dados não sejam confiáveis, talvez sua amostra ela não seja representativa. E aí lembre-se sempre, a falta de dados é tão ruim quanto o excesso de dados. Muitas vezes o excesso de dados acaba por poluir sua visão. Um exemplo, né? Imagine nesse caso aqui, se esse espaço último aqui já é uma amostra representativa. Reparem que eu tenho vários processos diferentes com relação à média e desvio padrão. Se isso daqui, que é o mais atual, é representativo, tira o resto só está embaçando sua visão. Trabalhe com esse último período, que é o processo do jeito que ele realmente é hoje. Voltando ao projeto. Uma vez a gente determinando o contrato e quantificando os ganhos, se a gente tivesse o custo operacional igual o real, igual ao projetado e a utilização dos equipamentos, esse projeto daria um ganho financeiro real na veia ali, ó, no faturamento, de quase 8 milhões de reais ao ano. Muito significativo. Principalmente numa planta, volto a lembrar, onde está no processo de startup, de ramp-up, início do processo, adequação da planta. Bom, uma vez que a gente fez o contrato, determinamos a regra do jogo, junto com o Belt a gente foi fazer o mapa detalhado de processos. E olha que legal, no caso desse tipo de escavadeira, o processo mais óbvio a ser mapeado foi um turno de trabalho do equipamento. E aí a gente mapeou todas as atividades referentes ao turno desse equipamento. Lembrando que temos como saída utilização física e produtividade, e aí as atividades todas que eram feitas tanto pelos operadores, depois a gente mapeou também o processo daqueles reparos que ocorriam mais vezes no processo. Enfim, reparem também que esse mapa está muito zoado, vamos falar a palavra certa, o que é ótimo. Quanto mais
decisões, quanto mais voltas, entraves, retrabalhos aparecerem, mais próximo da realidade seu processo estará. E aí, o grande problema de se mapear de fazer mapas de processos em projetos é que raramente os belts fazem os mapas do jeito que o processo realmente é. Muitas vezes como ele acha que é, muitas vezes como ele gostaria que fosse. E aí você deixa de enxergar seu problema. Uma vez que o mapa real ele reflete exatamente o processo como ele é, a gente consegue depois extrair todas as informações que a gente precisa para poder analisar. E foi isso que a gente fez. Nós mapeamos o processo, começamos a fazer também o CIPOC para ver os boundaries, os limites do projeto de atuação e também causas eventuais que poderiam estar fora do P, ou seja, no I, no O, no S, no C. E por último, acoplamos essas causas, juntamos todas essas causas numa matriz de causa e efeito, e não esforço-impacto. E aí, nessa matriz de causa e efeito, como deram muitas causas, né, a quantidade, se eu não me engano, nesse projeto chegou a 80, 90 causas, cabe uma ponderação nesse momento. Tá, será que a gente consegue, em 3 meses, atuar em 90 causas, imaginando que cada causa gere 1 ou 2 ações no plano de ação final? Nós estamos falando de 180 ações, mais ou menos. Vocês acham isso viável? Claro que não. Mas o importante, e aí o benefício do efeito funil no projeto, é que no momento que eu coletei a quantidade máxima de causas, eu posso priorizar, por exemplo, através da regra de Pareto, 80-20, as 20% das causas com maior pontuação. Atuo primeiro sobre elas. Atingir minha meta? Ótimo. Não atingir, eu não preciso voltar meu projeto. Eu já tenho mais causas para poder atuar depois aqui. Uma vez priorizadas essas causas, aí sim nós fomos para a matriz de esforço-impacto. Lembrando que aqui, aquilo que tem alto impacto e baixo esforço deve ser prioritário. Atuamos então, até porque também são causas que não necessitam de uma análise estatística para serem atuadas, né? São causas que a gente costuma chamar de ver e agir, coisas que estão na rotina, coisas que estão claras do que deve ser feito. Aí, atuamos nessas causas, com planos de ação, fizemos assim várias medições na área, inclusive, para poder ver como é que estavam se comportando. Muitas dessas causas não tinham dados históricos, tivemos que coletar dados. E a partir daí começamos a implementar algumas ações. O importante aqui também é mostrar para vocês como que se comportou o processo ao longo do projeto. Reparem aqui, ó, que no início, né, eu tinha esses processos. Olha como eles foram estabilizando uma vez que a gente implementou as causas ver e agir. Tá vendo como o desvio padrão ele achata? E aí, uma vez que você implanta as ações finais, a tendência é o quê? Otimizar esse e depois estabilizar, tornando isso sustentável ao longo prazo. Esse que é o objetivo do projeto. Lembra que y é igual a função de x, quer dizer nada mais, nada menos, você atua nas causas para que o y não ocorra. Então, todo projeto ele deve ser sustentável. Esse case demonstra isso de forma muito clara nesses dois gráficos. Um jeito legal também, pessoal, de vocês provarem, né, que um projeto realmente deu certo, que um processo mudou, é testando uma hipótese, né? Basta você testar, será que o meu período de definição é igual de medição, é igual de análise, é igual de melhoria e controle? Faça essas análises no projeto. Muitas vezes, testes de hipóteses são as análises estatísticas que eu conheço com maior nível de confiabilidade e, principalmente, são aquelas que menos têm interferência na quantidade amostral. Isso quer dizer o quê? Que, às vezes, com poucos dados, você tem uma confiabilidade muito alta nos testes que são realizados. Uma vez que P deu igual a 0, realmente provou que o processo é diferente do antes e depois. Graficamente, a gente já consegue ver isso através do box plot, comparando os períodos, né? Olha como a variação é bem grande nesse caso. A média aqui foi estabilizando o processo como se tornou depois, com uma variabilidade bem menor e uma média superior. Podemos fazer isso também para o outro indicador, provando da mesma forma a alteração que foi realizada no projeto. Enfim, é um case bem bacana, né? Aqui o exemplo do plano de ação final, que a gente quis mostrar mais de forma ilustrativa para vocês, né? O importante é que plano de ação bom é aquele que você consegue tirar a ação do papel e colocar para rodar na área. Nunca se esqueçam disso. E, por fim, a capabilidade final do processo, mostrando a evolução
do nível sigma, assim como o percentual de índice de perdas e defeitos ocorridos no processo. Prova realmente que o processo melhorou tanto com relação à utilização do equipamento, quanto em relação à produtividade. Enfim, mais um case para vocês aí, foi um prazer, até o próximo case.